A Associação Paulistana está muito feliz em proporcionar mais uma ferramenta para você, pai, educador, mamães e até os nossos que trabalham com as crianças na igreja. Nós precisamos sempre aprender, né? Por isso, para fazer discípulos, para orientar as crianças, nós estamos com este material, essa ferramenta chamada Jesus para as Crianças. Como levar Jesus para as crianças? Uma forma agradável, dinâmica, mas que eles realmente se apeguem a Jesus. Seja bem-vindo, então, a este podcast Jesus para as Crianças. Então, nós damos as boas-vindas a você, nosso ouvinte, você que está aí nos assistindo, indo para o trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E, Pro, você mexe muito no celular? Eu mexo pouco, tá? Mas, assim, ainda para mim o celular é um telefone, né? Eu recebo recados e tal. Mas esta geração atual, eles têm um dinamismo diferente. Sim. É como se eles já tivessem nascido com o celular na mão. E eu não. Então, tem um gap aí bem grande. Sim. Nesse sentido. Mas a gente está aqui para estudar, para ver algumas coisas a respeito das telas. Então, esse tema hoje, ele é fundamental para todos, para os adultos, mas principalmente para as crianças. Exatamente. E para isso, nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Michel Paquiega. Michel, ele é formado em psicologia, é psicólogo clínico, é mestre em educação pela Unesp e hoje ele atua como psicólogo e orientador educacional das escolas adventistas aqui da Associação Paulistana, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para nós sobre a sua experiência. Sim, muito obrigado, Nádima. Muito obrigado, Gi, pelo convite. É importante a gente pensar que a nossa geração não é nativa digital. Isso. Por isso que essas crianças são chamadas de nativas digitais. Elas nasceram em meio à tecnologia, né? E parte da minha experiência, eu acho que a maior parte da minha experiência profissional foi o casamento psicologia-educação. Sim. E para fazer esse casamento, a gente tem que entender de desenvolvimento humano. De criança, de adolescência, de adulto jovem, o que acontece em cada fase, quais as necessidades de cada fase, o que as crianças Sim. aprendem, como elas se desenvolvem, como os adolescentes se relacionam. Então, o casamento psicologia e educação, eu entendo que é um bom casamento. E a minha prática dentro da educação adventista já passa de uma década. Então eu já entendo também um pouquinho de uma geração de 10 anos atrás para de agora, que já apareceram diferenças aí com relação às tecnologias, Sim. ao desenvolvimento humano, mas é importante a gente saber que, independente das mudanças, algumas essências ainda são importantes para o desenvolvimento humano. E essas essências, os pais e os cuidadores, as mães, não podem perder de vista. A tecnologia vem, mas não pode substituir muitas dessas essências. E eu acho que é isso que a gente vai falar hoje. Sim, nesse sem podcast. Dúvida. Porque é o que a gente precisa. Porque não é simplesmente falar assim, vamos jogar fora. Né? Não dá. Não tem mais como. Então, como que eu vou trabalhar, mas eu não posso perder essa essência do que é a verdadeira educação, do propósito que eu quero para esses meninos ou meninas. Né? Onde nós vamos chegar? Sim. E a gente tendo esse cerne aí, então por isso alinha aí pra gente essas essências, pra gente ter isso bem firme na nossa cabeça e no nosso coração pra gente repassar. E é importante, porque não tem como mesmo jogar fora a tecnologia. Porque ao mesmo tempo que ela pode fazer mal, ela também é útil. Exatamente. Sim. E aí a gente tem que pensar que o equilíbrio precisa acontecer no uso das tecnologias e nas essências do desenvolvimento espiritual, físico, social, cognitivo, emocional. E esse equilíbrio, os cuidadores, eu acho que os pais pensam assim, dá muito trabalho fazer isso. Mas é isso, dá trabalho mesmo, porque requer tempo, requer estudo, requer presença. Sim. Não só presentes, né? Requer presença. E aí o adulto precisa decidir, olha, eu preciso tomar tempo com as minhas crianças ou os meus adolescentes para ensinar a vida com equilíbrio.
Exatamente. Muito bom. Então, falando sobre desenvolvimento e tecnologia. Sim. Como que o uso de telas vai afetar o desenvolvimento emocional, o bem-estar das crianças, o desenvolvimento cognitivo delas? Para a gente falar um pouquinho disso, é importante entender desenvolvimento. Então, nós sabemos que a partir do momento que a criança nasce, o desenvolvimento dela cognitivo, físico, emocional, começa a andar um pouquinho mais do que os 9 meses de gravidez. Nos 9 meses já formou uma estrutura. Sim. Após o nascimento, essa estrutura precisa se desenvolver, precisa ter conexões neuronais, precisa ter relação com o ser humano. Quando a gente pensa em crianças com acesso à tecnologia, a gente já imagina que essas crianças estão sem a interação humana. Então a gente já começa a ter um pé atrás. Opa, uma criança com menos de 2 ou 3 anos de idade, ou com 4 anos de idade, que está recebendo um mediador tecnológico no lugar de seres humanos, a gente já começa a entender que parte desse desenvolvimento social, emocional, cognitivo pode ser perigoso. Então vamos pensar que uma criança precisa ter contato visual com outro ser humano. Porque é esse contato visual que vai fazer com que a criança entenda expressões emocionais. A tecnologia não traz isso para nós. E ela se sinta valorizada, inclusive. Isso. Saiba que ela existe, né? Isso, o olhar faz isso. Porque a gente só existe também a partir do olhar de um outro. Sim. Um outro fala pra gente, ó, você é isso, você é aquilo, você está crescendo, né? Você está se desenvolvendo. Sim. Você é um menino, você é uma menina. Então, a constituição da identidade vai se dando a partir da relação. Quando a gente fala de desenvolvimento emocional, a gente pensa que o toque físico do adulto ajuda a criança a desenvolver emocionalmente, a troca do olhar, a coisa quentinha do colo, do cuidador, né? No momento de amamentação, é a mãe olhando para o bebê, essa troca ajuda o desenvolvimento emocional. Nada disso a tecnologia traz para este bebê. E aí a gente pensa que muitas associações mundiais, né, e a gente tem a Associação Americana de Pediatria e a Associação Brasileira de Pediatria, traz para nós dados interessantes quando diz que uma criança de 0 a 2 anos não poderia ter contato direto e indireto nenhum com telas. 0 telas, gente. 0 telas. Até quantos 0 a anos? 2 2 anos. 0 a 2 anos. Então, esse contato com a tela de 0 a 2 anos é 0. Por quê? A criança precisa do contato com outro ser humano. Sim. Vou só contar uma historinha, né? Esses dias eu fui visitar e era uma avó, tava a filha e tal, e o bebê tinha uns 8 meses. Então já estava assim, no colo, mas sentadinho no colo da avó. Sim. E ela colocou uma musiquinha, era uma musiquinha até cristã, sem problema com a musiquinha. Então o bebê 8 meses. E ela balançava o bebê e balançava o celular e dizia assim, olha como ele gosta. Quase surto, né? Falei, meu, tudo errado. Porque você ficar numa tela balançando, o que isso vai acontecer? Né? O estímulo que ele estava recebendo. Então, a gente... Ou a criança estava zonza. De É. ser balançada e ver numa tudo tela, junto. então ele ficou mais calminho Então, por isso. nos ajude a entender o que acontece nesse até 2 anos que eles falam, evitem, 0 tela. Por quê? O que isso poderia despertar? A gente pensa assim, a partir do momento que o bebê nasce, o sistema nervoso ainda está sendo formado. Sim. Um exemplo é, por exemplo, um bebê quando nasce, ele não tem o desenvolvimento psíquico com relação a emoções, linguagem, coordenação motora, afetividade. Então ele vai construir. Quando a gente põe um bebê com acesso à tela, essa tela são muitos estímulos visuais, auditivos, para um sistema nervoso que ainda não está pronto para receber aquilo. Só que essa hiperestimulação, ela também faz com que o sistema nervoso se desenvolva de um jeito disfuncional.
Então, Ó o perigo. Isso aí. Imagina uma criança com hiperestimulação visual sem que o sistema nervoso esteja pronto para receber. A gente passa a entender que uma criança com excesso de tela muito pequena, ela não entende que a vida precisa ter mais tempo para as coisas acontecerem. E a gente vê crianças com 2 ou 3 anos impacientes, irritadiças, ansiosas. Por quê? Porque está hiperestimulado. E não entende que a vida real leva tempo. Agora é o momento de brincar, agora é o momento de ler, agora é o momento de dormir, agora é o momento de se relacionar. A criança não vai tendo esse tipo de aprendizagem cognitiva da vida. Sim. E essa aprendizagem é essencial para as próximas aprendizagens. Sim. Porque se eu sou ansioso, por exemplo, eu não aprendo. É. Porque a aprendizagem é um sistema de repetição, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até o momento que eu aprendo. Uma criança impaciente, Chuta o balde. que não quer tentar, errar, aprender, tentar, errar, aprender. Então a gente entende que esse excesso de telas, ele pode trazer problemas comportamentais, além dos psíquicos. E em relação ao sono, por exemplo? Em relação ao sono é outra coisa muito legal, porque vai afetar o desenvolvimento cognitivo. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem muitas substâncias dentro da gente, que facilitam, por exemplo, a regulação do apetite, a regulação do sono, o desenvolvimento biológico, a descarga de hormônios, a retenção de substâncias. Então, o cérebro lança substâncias no sistema, mas ele também recapta algumas outras para ir regulando emoção, comportamento, relação humana. Quando a gente fala de sono, a gente entende que uma criança precisa dormir mais que 8 horas para se desenvolver bem. E por que é importante? O sono faz um recovery do sistema. Então é durante o sono com qualidade que o nosso sistema ele recarrega para o dia seguinte. Quando a gente pensa isso, a criança precisa dormir para recarregar. Por quê? O dia seguinte vai se desenvolver um pouco mais. A tela lança para nós estímulos visuais de uma luz. Essa luz, ela inibe a descarga de melatonina, que é o hormônio principal e indutor do sono. Então imagina uma criança com 2 anos e meio de idade ou 3, tendo acesso a telas, e a gente vai pensar aqui, smartphone, tablet, TV, tela de computador, com acesso a esse estímulo, essa luz, 11 horas da noite. É absurdo. A melatonina já está inibida de descarregar no corpo para induzir ao sono. Se não induz ao sono, o sono não vai ter qualidade. Se não tem qualidade, essa criança não está fazendo a recarga para o dia seguinte, para as coisas que ela necessita. E aí vai afetar aprendizagem, linguagem, emoções. Vai afetar também, vamos pensar, o desenvolvimento cognitivo, que é memória, atenção. É só a gente pensar, nós linguagem. adultos. Eu fico me imaginando tudo isso que você falou, né? Irritada, porque não fiquei impaciente. Não dá para aprender, né? E essa é a fase, tipo, até os 7, eu chamo de fase sagrada. Porque tem que aprender muito, por isso precisa dormir muito. Agora eu tenho uma dúvida. A tela também ensina, mas ela ensina linguagem até criança de 2 anos, por exemplo? Se eu ficar numa tela, a criança ouvindo aquilo, ela aprende? Não aprende. Ah! Vamos pensar Nossa. que é por repetição, mas Sim. Vamos descartar a possibilidade da criança com menos de 2 anos. Certo, ok. De 2 para cima. De 3 para cima. E as mesmas associações dizem que de 3 a 6 anos, a criança só poderia ter acesso a telas até 1 hora por dia. Uau. Com acompanhamento. Então, Olha repete isso. 3 a 6 Isso aí. anos. De 0 a 2 a 3 anos, zero tela. De 3 a 6 anos, 1 hora por dia com acompanhamento. E de 6
em diante, até o final da adolescência, até 2 horas por dia, com acompanhamento também. Uau! Então a gente percebe que tem um jeito de ter acesso à tela, Sim. não prejudicial. Por isso que a gente falou no começo, não é descartar toda a tecnologia. É como fazer com responsabilidade o acesso. Por quê? Quando a gente pensa nesse acesso, um problema, por exemplo, que uma criança pode ter com excesso de tela, é um problema comportamental, social. É uma criança que vai estar mais isolada. É uma criança que não vai aprender as habilidades sociais de como dividir um brinquedo, de como dividir o espaço, de como entender o meu limite até aqui, mas dali para frente é o outro, de como entender, olha, a hora que o outro não quer, tá tudo bem, eu preciso aceitar que o outro não quer. A tela, o excesso de tela não ajuda as crianças a se desenvolverem nesses aspectos. E tem uma coisinha que você falando, eu lembrei. As crianças, nesse isolamento, tipo, os pais querem sair. Ah, vamos passear para tal lugar. Ah, não. Ele Não troca o passeio ou o shopping, tudo para ficar na tela. E aí imagina, como que a gente cresce um ser humano isolado? A gente não cresce. Tem como. Não tem como, porque nós dependemos sempre do outro para aprender as coisas da vida. Sim. Então a gente depende da relação dos cuidadores para a gente aprender a andar, para a gente aprender a engatinhar, comer, falar. Na escola a gente vai aprender os espaços coletivos, que vai ser uma prévia para o mundo adulto, né, do trabalho, do estudo, da universidade. Então a gente entende que alguns aprendizados que hoje adulto a gente tem no piloto automático, a criança precisa ser conduzida com mais intencionalidade. Essa é a palavra que a gente usa na educação para uma aprendizagem mais significativa. Eu preciso ter intenção. Eu estou apresentando telas e redes sociais para o meu filho de 5 anos. Qual é a intenção? E aí eu sempre dou um exemplo para pais quando eu atendo na clínica. Quando a gente dá uma bicicleta para uma criança, um pai mais cuidadoso compra a bicicleta com rodinhas, com joelheira, com cotoveleira, com capacete e tá ali do lado da criança andando no quintal com tudo isso. O adulto viu que a criança aprendeu um pouquinho mais, tira alguma peça. Né? Vamos tirar a cotoveleira então. E aí vai andando, aprendendo, até que vai para a calçada, para o lado de fora de casa, ou para o condomínio. Do condomínio vai para o parque, um espaço restrito, depois maior. Quando a gente pensa em tecnologias, a gente pensa que o pai compra às vezes um celular para o filho e entrega. O filho não aprendeu a usar a tecnologia com responsabilidade, com maturidade, mesmo porque ele não tem maturidade para isso. Então, os adultos à volta podem ter a possibilidade de acompanhar o uso das telas, das redes sociais, com responsabilidade e intencionalidade. Tem um trabalho para fazer da escola. 7 anos, 8 anos de idade. Vamos pesquisar? Vamos. Eu posso ensinar os meus filhos a pesquisarem quais sites são fontes seguras, né? O que eu vou aprendendo. Isso é uma informação importante, isso não é. Porque é um perigo a gente deixar a criança fazer sozinha. A rede social, a tecnologia, tem algoritmo. E o algoritmo, a criança não sabendo o que pesquisar, o algoritmo vai lançando para esse tablet, para esse smartphone, informações de acordo com a pesquisa, do comportamento do usuário. Só que a gente entende que também tem pessoas com más intenções nas redes. E aí o algoritmo pode chegar para essa criança de um conteúdo que não é para uma criança de 8 anos, que é impróprio. E aí se esse uso não está sendo acompanhado por um responsável, a criança pode ter acesso a conteúdos impróprios e até mesmo traumáticos para a fase da vida que ela se encontra. E essa informação para nós é fundamental. Por quê? Então não é só o tempo de tela. Não. Se eu deixo 5 minutos, mas ele pode ver o que ele quer, então eu já vou lançar logo aqui. Tipo, entrou uma pornografia. Sim. Uau! Foi só 5 minutos, mas a destruição
emocional, as consequências disso é muito grave. Então, o cuidado das telas, do que se vê, também é depende desses dois fatores, eu acredito, né? O tempo é importante, 0 tela até 2 anos, depois só 2 horas, mas com a supervisão dos pais. Tá assistindo um desenho, o pai tá ali perto, a mãe tá ali perto, o cuidador tá ali perto, porque entram propagandas, entra um monte de coisa, né, inesperada. E também que conteúdo está sendo acessado, porque as crianças, elas, eu imagino assim, né, tá tudo limpinho, daí começa a entrar essas coisas e pode prejudicar realmente. Isso, e a gente entende que o excesso do uso de telas pode entrar num sistema viciante igual às drogas. Olha só. Por quê? Uau, olha só. Nossa. Por que tem essa relação? Porque no cérebro, o caminho da droga é o caminho da dopamina. A dopamina, a gente tem um estímulo que a gente se sente bem, dá uma sensação prazer, de né? bem-estar, um prazer. Eu tenho acesso de novo, eu tenho mais descarga de dopamina. Só que chega um momento que a dopamina faz um caminho, um rastro, que eu preciso de mais estímulo para me sentir bem. Então, quando a criança começa a ter um excesso do uso de telas, ela pode estar tendo um excesso de dopamina no sistema nervoso que faz com que o comportamento seja viciante. Eu preciso de mais estímulo para ter a descarga adequada para me sentir bem. Por isso que a gente entende que as crianças vão querendo usar mais e mais e mais e mais. Só que não é tão visível o percurso entre o uso adequado para o uso patológico. É muito sutil isso. Não é assim, hoje está tudo certo, amanhã virou um vício. Não, o vício normalmente é sempre construído. E aí se eu tenho um aspecto viciante no cérebro com relação à dopamina, eu posso ter consequências muito drásticas também. Porque, vamos pensar, alguém que está viciado, um drogadito, se ele não tem mais a droga, o que acontece? Abstinência. Daí tem as crises. E as crises de abstinências são iguais para qualquer vício. Uau. Irritabilidade, agressividade, dilatação de pupila, sudorese, afeta o apetite, então não quer comer ou come demais. E aí quando a gente pensa uma crise de abstinência da tela, são os mesmos efeitos de crise de abstinência de uma droga. Porque se o caminho da dopamina foi feito, é a mesma crise. E a gente tem uma fobia que é nova, que chama nomofobia. É o medo excessivo de ficar desconectado. Uau. Olha só. Que afeta mais adolescentes e adultos jovens. Então imagina, será que nós estamos deixando as nossas crianças com medo excessivo de ficar desconectado? Os efeitos colaterais da fobia vão ser as mesmas. Sim. As mesmas coisas que uma fobia, por exemplo, de altura. Sim. Uma fobia de um animal. E como os pais podem promover atividades que não dependam do uso excessivo de telas? Isso, então, aí o controle, estar junto é importante, e o tempo de qualidade. Eu acho que esse é um desafio do século XXI para pais e adultos. Por quê? Nós estamos cada vez trabalhando mais e estando mais fora de casa. Sim. E quando a gente faz isso, os nossos filhos estão com alguém. Estão com quem? Este adulto, este cuidador, a escola que a gente escolhe, a creche que os pais escolhem. Quais são os princípios deste lugar, dessa instituição? Ou se está em casa, está com quem? Com a avó, com o avô, com uma tia, com um tio? Como é que está acontecendo? Então, é importante que os pais entendam que as atividades de vida real são importantes para as crianças se desconectarem. E o que é isso? Atividade de vida real é um jogo de tabuleiro que eu faço em família, né? É uma atividade com tinta, com desenho, é uma atividade no parque,
é atividade física. E eu acho que durante a pandemia a gente deu um boom de aplicativos e links e sites de atividades que você pode fazer em casa para pôr o corpo em movimento. Porque a criança também está se desenvolvendo. E eu vou falando e vou linkando uma coisa com a outra, né? Uma criança com excesso de tela, ela está sem movimento físico. Olha só, realmente. Ela pode chegar a uma obesidade. E aí a obesidade a gente sabe que pode ser fator de estresse, de cardiopatias, de problemas, né, nas articulações, no desenvolvimento cognitivo. Pode afetar a autoestima de uma criança. Então ela pode chegar na escola com autoestima baixa. E aí uma criança com autoestima baixa vai aprender menos. E aí como fica? Então, as atividades de vida real, os pais podem proporcionar. E aí a gente pensa, o pai está mais longe de casa. E a hora que chega? Com que qualidade os pais estão presentes? E aí uma decisão que o pai precisa tomar. Olha, eu estou em casa, mas eu preciso ter tempo de qualidade com os meus filhos. Porque às vezes a gente vê a cena da família inteira na sala. A família está reunida? Está reunida, mas não está unida. Ali, ó, conectada no celular, né? Cada um na sua tela. Cada um com a sua tela. É comum hoje, não sei se você já reparou, quando você vai a um restaurante, a família senta ao redor da mesa, mas é um presente ausente, né? Eles estão presentes de corpo, mas cada um está num lugar completamente diferente. E às vezes, o que acontece, principalmente nessa hora de uma refeição da família reunida, quando se está com a tela? Na cabecinha das crianças. Então, é um momento, essa reunião de família, independente se for jantar, ou final de dia, ou a gente pensa o culto, né? Vamos reunir para contar do dia, as bênçãos, tudo mais. É um momento que desenvolve muitas competências e habilidades na família. Então, a primeira delas, comunicação. Então, neste momento, os adultos podem ter um momento muito legal de desenvolver a comunicação intrafamiliar. E a comunicação é o fator, hoje, número 1 necessário em todas as famílias. É o principal. Para todo mundo, né? Para todo mundo. E aí eu sempre falo que comunicação, a gente tem vários jeitos de se comunicar. E eu sempre indico nas palestras que eu faço, um livro muito legal do Marshall Rosenberg, que chama Comunicação Não Violenta. Ele dá dicas de como se comunicar na família, na escola, no trabalho. Legal. Porque às vezes a gente tem um padrão de comunicação que a gente não sabe se é violento, mas pode ser que para o outro é. Pode ser velado, mas é violento. Então esse momento familiar é importante para o desenvolvimento da comunicação. Então eu, pai, estarei me comunicando e ensinando para os filhos como é se comunicar. Com as coisas boas da vida, mas também com os desafios da vida. Outro aspecto importante nesse momento, o desenvolvimento da afetividade. Porque é esse momento que tem a troca olho no olho, a criança pode estar no colo, pode ter o abraço no sofá, de sentir o carinho, pode ter um momento da criança descrever as emoções e os pais acolherem essas emoções. E aí a gente entende que é um momento que, se estiver com muita qualidade, são vários desenvolvimentos na mesma situação. Momento sagrado, então, ao redor da mesa, a família ao redor, né? Sim, todo mundo presente. E aí quando eu falo de presente, é presença afetiva, né? Não é presente de corpo só, de corpo e alma. Estar ali olhando, olho no olho. E aí nesse momento também a gente pode linkar que eu tiro a criança da tela, que é de uma hiperestimulação visual, com muita coisa acontecendo, para trazer também para o desenvolvimento espiritual. Nesse momento eu também posso aproveitar para fazer... De ensino, né? Isso, de ensino. E aí eu lembro de um teórico, eu acho que ele é norte-americano, que ele chama James Fowler. Ele tem um artigo ou um livro que fala sobre os estágios da fé. E ele descreve o desenvolvimento espiritual de quando a gente nasce até velhice e morte. E ele fala que de 0 a 2 ou 3 anos, as crianças entendem Deus por intuição. Eles vão intuindo o que é Deus. Porque a gente também entende que a criança não tem um pensamento abstrato desenvolvido.
É sempre muito concreto, mas elas vão intuindo. Só que essa intuição pode ser desenvolvida com o que ela vê. Dentro de casa, na igreja que ela frequenta, com os coleguinhas da classe das crianças, na escola. A próxima fase do desenvolvimento espiritual, a criança consegue entender ou desenvolver espiritualmente a partir de histórias. Sim. E aí, olha só a importância da família estar reunida. Sim, e desenvolve valores, né? Para contar história, para pensar valores, para entender dos processos espirituais. E a terceira fase, ele fala que a gente escolhe a fé por questões familiares e sociais. Então, tudo isso a gente vê que tem um ambiente que media essas coisas. Sim. Então, e não é uma tela. Não é a tela pode colaborar. Sim. Então, por exemplo, se eu no culto familiar eu posso pôr a Tem tela uma música. para uma historinha, está com intencionalidade, está com acompanhamento e vai ser por pouco tempo. Isso. Isso não substituiu a mediação Sim. da vida real. E aí a criança pode ir aprendendo a intuir sobre Deus. Uau, muito bom. A tela não favorece essa mediação. Sim. Não Então, favorece. e tudo começa no lar, né? Sim. Então, como que os pais eles podem ser modelos positivos em relação ao uso de telas para as crianças? Então, tem que ter um autocontrole, um automonitoramento Do adulto. do adulto. Difícil. Do adulto. Porque a gente sempre pensa, né, que as aprendizagens, as mais consistentes, não acontecem apenas por discurso. Elas acontecem por modelo. Isso. Então, às vezes um pai está falando uma coisa em casa e o comportamento dele, a comunicação não verbal é outra. Então ele está ensinando muito mais pela comunicação não verbal do que pelo que ele fala. Isso. Então, quando a gente pensa sobre o uso de telas, o acesso à tecnologia, o adulto precisa entender que ele é modelo. A parte adulta da relação são os cuidadores. A gente não pode esperar que uma criança tenha maturidade para escolher o tempo e o conteúdo que ela vê na tela. É o adulto que precisa direcionar e ser modelo. Será que esse adulto, por exemplo, está assistindo muito filme de ação? Né? Chega em casa, liga a TV e aí vai assistir as tragédias dos jornais. Né? Logo em seguida tem uma novela que tem uma vida fictícia, né? Que tem trama, que tem traição, que tem violência. E aí, a hora que desliga tudo, 10h30 da noite, fala, vamos dormir, criança. Não, Como, a né? criança recebeu um estímulo ali, que entrou no sistema nervoso. E não sai. E Esse não que é o sai, detalhe. está se movimentando ali de algum jeito, de alguma forma. Então, eu como adulto, eu preciso pensar que tudo isso afeta a criança na aprendizagem por modelo. Entendo. Por modelo. E será que tem algum, assim, curiosidade minha mesmo, Sim. algum desenho específico que não se recomendaria para uma criança assistir, supondo que esteja dentro daquele tempo que ela pode usar a tecnologia? Sim. Algum desenho, alguma música, assim, que ela não deveria ser exposta e o que ela poderia ser exposta? Sim, no Brasil a gente tem legislação que obriga os conteúdos a colocarem classificação. Então a gente tem classificação livre, serve para qualquer um. Classificação 12 anos, então já indica, adolescentes até 12 anos não podem assistir isso. Classificação 16 anos, é só 16 anos para cima. Classificação 18, só de 18 anos para cima. Então, todo o conteúdo vai ter, obrigatoriamente, a classificação. Só que a gente entende que a tecnologia, as redes sociais, às vezes, não tem sites responsáveis com relação à classificação. Então, eu preciso, como adulto, como responsável, visualizar Vigiar, antes. monitorar. Às vezes, eu preciso assistir antes. Alguém indicou um filme. Ok, então, antes que meu filho veja, eu vou ver. Vai dar certo com os meus princípios, os meus valores? É adequado para a idade dele? Não é? A gente sabe que de vez em quando surge aí uma proibição de algum desenho ou outro. Do tipo, olha, esse desenho foi
foi produzido, não passou por crivos, né, de profissionais e tem ativado nas crianças crises epiléticas. Nossa. A gente tem de vez em quando É. um desenho ou outro que é proibido porque teve uma enxurrada de crianças que assistiram e teve crise epilética. O que é a crise epilética? É um curto-circuito no cérebro que Dos acontece estímulos por que ela uma recebeu. hiperestimulação. E às vezes o desenho tem uma hiperestimulação visual, de cores, que faz com que o cérebro entre num curto-circuito. Então, a importância dos pais conhecerem os conteúdos, analisarem, é muito importante. Isso também é a responsabilidade da educação. Sim. Eu não entrego, como eu disse da bicicleta, né? Eu não entrego o smartphone, o tablet, vai andando aí. Não, eu entrego e estou do lado para ensinar como usa. A Unesco, ela tem uma cartilha sobre educação midiática para escolas e para educadores, porque não é só a tecnologia em si, é como usar a tecnologia, com responsabilidade, com ética, com tudo. E nós vemos que nas escolas, às vezes surgem situações, por exemplo, o bullying, o cyberbullying, Sim. que é um tipo de violência intencional, recorrente, dirigida a alguém, que acontece por meios virtuais. E às vezes o grupo de alunos formam um grupo lá, fazem esse tipo de violência, aí alguns pais vão até a escola cobrar, olha, lá na sala, o grupo da sala do meu filho, está acontecendo isso, 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 eu não aguento mais. Mas pai, não é responsabilidade da escola. Esse grupo é um grupo extraoficial, não está dentro dos canais oficiais da escola. Mas quem está acompanhando dos adultos este grupo? Ninguém, né? Ninguém. E aí eles não têm maturidade para usar com ética. Então e eu acho que é importante os pais saberem, né, dessa educação midiática. Estamos dentro da tecnologia, não é só o aparelho. Eu preciso aprender a usar as coisas dentro do aparelho. Vou contar outra experiência, né? Quando Sim. eu tinha meus filhos pequenos, então eu expliquei para eles que tinha desenho do bem e desenho do mal. E às vezes, já ao passar, né, quando chegava num desenho, um sempre dedurava o outro e gritava: desenho do mal! Pronto. O outro já passava rapidinho para um outro desenho. Mas era muito importante, e essa observação que eu tinha eram só desenhos. Qual é a diferença? Tipo, se eles estão numa televisão, eles não carregam a televisão para onde eles vão. Tipo, se eu estou num parque... Agora, os smartphones, você leva onde você está. Então, aí já dá uma diferença. Embora a imagem seja menor, mas ela também causa um efeito. É imagem, não tem como, né? E é interessante que... E o que eu gostaria que você nos ajudasse assim, como eu já vou incutir numa criança que ela pode passar o dedinho e sair fora daquilo. Porque... por mais que eu queira estar perto, nem sempre eu vou estar. Às vezes é um coleguinha da escola que chega, tem uma coisa legal para te mostrar. E quando ele vai mostrar, como que eu ensino essa maturidade para essa minha criança, para ela dizer assim, eu não vejo isso. Tem algum jeito que os pais poderiam fazer para dizer assim, você pode selecionar? Como que eu ajudo? Porque eles são curiosos, eles querem ver. Então, aí vamos pensar, né? Que maturidade a gente está esperando dessa criança? Sim. Porque a gente às vezes espera uma maturidade adulta, de uma criança de 12 anos. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Então, o detalhe é, alguém foi apresentado? Olha, eu não vejo enquanto meu pai não vê. Primeiro que eu. Esse não é um conteúdo já é uma espécie de regra que o pai passou de boa com esse Isso, filho. E aí o passar de boa é essa comunicação constante, Sim. todo dia, ideal. Por exemplo, tem um movimento, eu acho que no Brasil, começou acho que nos Estados Unidos também, mas já está no Brasil e nos últimos 2 anos eu acho que pegou muita força, que é o movimento Desconecta. É um grupo de mães, de pais, que estão decidindo que os filhos não terão celulares com acesso à internet até os 14 anos de idade. Uau! Que bacana, né? Por verem já e decidirem que as pesquisas indicam que o uso indevido e excessivo faz mal para o desenvolvimento. Sim. Então,
Eles indicam lá que, assim, meu filho vai ter contato com isso depois que ele se desenvolver como um ser humano. Sim. Nossa, Com as muito. coisas essenciais do ser humano. Aham. E claro, eu acho que esse movimento vai ter um certo desgaste para as coisas acontecerem. Sim. Mas é uma decisão que pode ser também tomada por pais. Lembrando, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso Código Civil, diz que os pais são responsáveis por tudo o que acontece com as crianças. São emprestadas do Estado. As crianças não são nossas, dos pais. são emprestadas do Estado. E a gente, como temos a questão espiritual, a gente já sabe que é o presente de Deus, então é um empréstimo também que Deus deu pra gente. É um empréstimo, que eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou ensinando e o que ele está Desde o que está absorvendo comendo, tudo, né? da toda uma aprendizagem. vida. E aí a gente pode pensar, né, que esse desenvolvimento, esse empréstimo envolve várias áreas. Sim. Área cognitiva, intelectual, emocional, social, familiar, biológica, física. E aí vai juntando um quebra-cabeça, é muito complexo. E a gente percebe pais, adultos que resolvem serem pais sem responsabilidade. Né? Então, eu sou pai, eu ganhei um pacote de coisas para fazer. E as responsabilidades, os deveres, são maiores que os direitos. É verdade. E no aspecto de ensinar o uso da tecnologia, das telas, eu preciso ficar mais atento. Eu tenho uma palestra que eu faço em escola de pais que é assim, cuidado, a porta da rua virtual está aberta. Porque eu falo para os pais, a gente fecha, tranca a casa às 10 da noite, não, meu filho não sai daqui e tudo mais, mas eu deixo o sinal da internet ligado para uma rua que está com 6 bilhões de transeuntes, de gente que está inteiro, né? que gente está circulando com tudo que é possível. E se eu não eduquei adequadamente o uso, né, não tive uma educação midiática, uma educação para as mídias, de como usar com responsabilidade, esse meu filho pode ser que está dentro do quarto, tendo acesso a conteúdos que vai afetar o desenvolvimento dele em alguma área. E os sintomas ou os efeitos colaterais disso podem ser devastadores. Uau. Né? Podem ser devastadores. É muito preocupante. Então é importante a educação e o acompanhamento desde sempre. Não é assim, meu filho adolescente agora não sai mais do celular e não se comunica comigo. Tá, mas e antes de adolescentes? Como é que você ensinou ele a se comunicar? Não ensinei. Então, e agora você está pedindo uma comunicação adequada? Como é que você ensinou ele a usar smartphone, internet, redes sociais? Não ensinei. Então, agora você quer tirar. É possível tirar? É. Vai ser mais trabalhoso? Vai ser mais trabalhoso. Mas tem as possibilidades. Lembrando que os responsáveis da relação sempre serão os pais, os adultos, os cuidadores. Né? Certo. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Okay. A gente poderia falar sobre esse assunto por muito tempo, né? É um assunto que realmente rende e precisa ser conversado. Mas, Michel, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Se você pudesse dar um conselho para um pai que gostaria de equilibrar o uso de telas, sim. Qual conselho você daria? Olha, primeiro, um automonitoramento. Então, eu como adulto, eu preciso me monitorar. Não basta eu ensinar, eu preciso ensinar por modelo. Segundo, ler. Imprescindível. Isso, buscar conhecimento sobre. Porque como a gente disse, nós estamos imersos na tecnologia, não tem mais como fugir dela. Mas eu posso usá-la de uma maneira saudável e adequada. E aí, eu como adulto, não sabendo fazer isso, vai ser mais difícil eu ensinar uma criança ou um adolescente. Então, eu preciso me monitorar no uso e buscar conhecimento sobre o uso. Eu acho que assim eu tenho vou ter mais subsídios como adulto para dar conta da imersão das crianças, dos meus filhos, no ambiente tecnológico. Certo, perfeito. Buscar conhecimento, né, é muito importante. E a gente pra tem um ensinar, livro né? muito Pra especial, educar. né? Que traz um conhecimento magnífico, né, Pro? A palavra de Eu Deus. tenho aqui uma Bíblia, e a ideia dessa Bíblia é justamente para os pais
poderem ter ferramentas para ensino dos filhos. Então, aqui dentro dessa Bíblia tem 15 estudos bíblicos como ferramenta para o pai passar para o filho. Com atividades Sim. muito, assim, de uma forma didática, gostosa, legal. Tem sermãozinhos para o pai ensinar esse filho a falar da Bíblia, de Jesus para outras pessoas. E tem um monte de coisas que são importantes. Só que assim, eu tô com as duas coisas aqui, né? O que é mais importante? O mais importante é o pai parar, ele se monitorar e falar, eu preciso ensinar isso pro meu filho. Não é uma coisa que vai ser na marra, imposto a ele, sabe? Mas assim, é prazeroso. Então, quando eu ensino a Bíblia, o meu filho ele tem um despertar para valores diferentes, ele tem uma visão de mundo diferente. Então, e é isso que nós queremos. Como educação cristã, para esses pais terem segurança. Meu filho sabe em quem confiar. Ele tem uma rede de apoio aqui, mas ele sabe que tem um Deus que está cuidando dele. Isso é fundamental. E quando você fala desse modo de ensinar, a gente entende que o pai vai poder ensinar para essa criança criatividade, coordenação motora, tudo, né? comunicação, emoções. Exatamente. História de outros, né? Então, Sim. a história de Moisés, história de José. A criança precisa ter essa estrutura psíquica de construir histórias. Sim. Porque é no brincar que as crianças aprendem. Isso. A gente não brinca assistindo algo na tela. Pode ter até jogos, mas a gente também fala dos perigos dos jogos. O jogo ao vivo, com o adulto, com cores, com música, com contato, ele vai ser muito mais saudável para o desenvolvimento dessa criança. Então, recadinho para vocês, né? Os últimos aí. Tem que parar com as telas e aumentar e não parar as atividades em família, o jogar, o brincar, tudo que é real, traga, né, para sua família. Vai fazer uma refeição, façam juntos, vai lavar louça, lavam juntos. A gente está junto como família para isso, né? E as crianças têm possibilidade de aprender. Sim. De acordo com a faixa etária, pode ir aprendendo algumas coisas da casa. Que não vai ser trabalho escravo. Isso. Mas a criança vai aprender. Vai aprender para a vida. Exatamente. Muito obrigada por sua atenção, por estar acompanhando aqui com a gente e aprendendo, porque a gente quer replicar isso. Sim. Muito obrigada, Michel, por sua contribuição nesse tema tão importante. Eu que agradeço o convite. Estou disponível para ajudar quando for necessário. Yes, que bom.